justiça àquela grande nação. E logo duas mulheres que moravam no harém, uma delas certa noite deu à luz a um neném, e a outra com 3 dias teve um menino também. Boa noite, pessoal, tá aí no Facebook aí. Um abraço aí a todos aí. Final de semana de sábado aqui, Moisés Laborador. Fazer aqui um pouco para vocês aqui de literatura de cordel cristão, né? Desculpa os imprevistos, eu ia fazer uma live mais cedo aí, falando um pouco aí de cordel cristão, só que deu um imprevisto. Eu estou trazendo um pouco aqui de poesia, né? Estou trazendo aqui um pouco de poesia para vocês, literatura de cordel, explicando um pouco aí, né, do cordel cristão. Cordel cristão recente, né? É uma cordel mais recente que surgiu na segunda metade do século, da década de 20. Um abraço aqui para Ana Rosa que está acompanhando a gente aqui, né? Amiga, colega aqui, né, de sala de aula, né? Tive a oportunidade de lecionar junto com ela na escola Alves Cotomás. Um pouco aí do cordel cristão, né, como uma literatura mais recente, o cordel mais recente, né, e até o mesmo fragmento, né, a mesma semelhança do popular, a questão do cordel, declamação, o aboio, a toada, a embolada de coco, repente, né, então tem a mesma conotação de questão de, né, envolve esses gêneros, mas o centro aqui, né, do cordel cristão é as escrituras, né, falar, abordar, né, as escrituras, né, que é a linguagem cristocêntrica, teocêntrica, né, da literatura de cordel. Eu vou trazer aqui um cordel que, né, eu fiz sobre a Bíblia Sagrada, está na palhinha aqui para vocês que estão acompanhando aí. Existe um livro no mundo verdadeiro e profundo. É a própria manifestação do Senhor da criação. Não cabe refutação dizer que foi escrito todo esse manuscrito por homens inspirados por Deus. E digo nos versos meus, aplicando em linha reta o nome dos profetas. Tinha um homem chamado Moisés, pelejou contra Ramsés, contra aquele conflito da escravidão no Egito. Na queda de Faraó, o povo não ficou só. Toda a geração dos hebreus foi guiada por Deus no imenso trajeto, na promessa de um projeto, o projeto no deserto. Sem fazer mexã, terra boa era Canaã. Deus cumpriu a promessa, de Gênesis a Apocalipse, a verdade é essa. Como um toque de esquife, minha rima completa, outro livro não presta. Para ser tão verdadeiro, Deus é o primeiro. Inspirou muitos homens, que até me perco nos nomes, a escrever 66 livros, que permanecem vivos no Santo Evangelho. Do Antigo ao Velho, são 39 no Velho Testamento, e após esse momento, surgiram 27 no Novo Testamento. Gênesis é o primeiro, Apocalipse o derradeiro. Também temos Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Moisés escreveu e se orientou no Deus Criador, seguindo o sinônimo do homem libertador, do povo do Egito, buscando num Deus infinito, mesmo que fosse pouco, com inspiração e sabedoria, escreveu o Pentateuco. Esses versos nos contagiam a seguirmos à frente, na batida do repente, seguindo o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Vou mantendo minha fé nesse enredo fiel, apresentando a vocês
Primeira Crônicas, Segunda Crônicas, Esdras, Neemias, Ester. As verdades são as únicas. Provas do livro de Jó, Salmos. Nos provérbios eu boto fé. E conto nos Salmos, Eclesiastes, os cantos de Salomão, as profecias em Isaías, o livro de Jeremias, sem qualquer lamentação do livro das lamentações, que Salomão escreveu e assim se sucedeu. Profecias no livro de Ezequiel, Deus levanta Daniel como grande profeta, explico em linha reta a todos que estão vivos. Daniel é o livro, exaltando o povo de Deus e a queda da Babilônia, do rei Nabucodonosor e sua maldade bizonha, sentindo o peso da dor de plantar o desamor, escravizando os hebreus, e por não ter temor, levou o peso das mãos de Deus. Chegamos ao livro de Oséias, o profeta que abriu as ideias, pois o povo ainda sofre por falta de conhecimento. É mais fácil acreditar num cofre que no santo firmamento. Não acumule o fardo num monte de barro, pedra, gesso e madeira. Tudo isso é besteira, não pode nos socorrer. Não temos para onde correr. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Sai do mal que desapega, chega a Deus e se apega. Pois o mal é algo que consome a vida de qualquer homem. Deus criou o mundo como um pincel, retirando do íntimo profundo, inspiração para poeta menestrel, descrever o livro de Joel, do terrível dia do Senhor. É sol convertendo em trevas, a lua em sangue. Com a volta do Criador, se você está em trevas, não se zangue. Tira um tempo a sós, meditando no livro de Amós. Não esqueça de Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e o livro de Zacarias. Não é pecado nenhum devolver o dízimo, seguindo o livro de Malaquias. Isso é o mínimo, um sinal de fidelidade a quem nos dá a prosperidade. Na cifra de 100%, nos concede 90%. Quem engana esse mandamento é pego no Novo Testamento. Quem corre do santo firmamento recebe dor e tormento. Seguindo a lei do renovo, aquilo que era velho sempre se faz novo. No livro dos Evangelhos, fazendo versos em escrito do ministério de Jesus Cristo, que ao longo daqueles anos, foram 33 anos, Jesus calou os fariseus no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, raça desobediente que rejeitava a correção, desobedecendo a lei do Deus onipotente, condenando o nosso rei, mesmo sendo acusado, na cruz crucificado, morrendo pelos nossos pecados. Mas ele ressuscitou, a cruz se expirou, Cristo subiu aos céus. A promessa foi fiel, continuando nos apóstolos, registrando os fatos nos Atos dos Apóstolos. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, eu relato. O apóstolo Paulo escreveu que muito distante dos íntimos o evangelho conheceu. Antes de ser Paulo, se chamava Saulo. Perseguidor dos cristãos, que encontrou a Jesus Cristo, recebendo a salvação, virando um cordel escrito nas quebradas do sertão. Também escreveu Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses,
1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, nessa forma exata de seguir as faces do Novo Testamento, Efésios nos relata a ter discernimento, vigiando a todo momento, tomado pela armadura de Deus, a arma que protege os seus contra qualquer cilada. A resposta é a Bíblia Sagrada. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, termina sua autoria. Após os livros de Timóteo, descritos na lei de Deus, os últimos que eu citei antecedem a profecia de um dia que eu não sei. Vamos seguindo no livro de Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, onde na rima trago, sem fazer confusão, tirando as dúvidas de tudo que falei, na profecia que disse, pensando no Apocalipse e no verso que montei. Não existe argumento que refute o momento do grande arrebatamento. Esse aqui é o cordel, a Bíblia, falando da Bíblia Sagrada. Um abraço aí também pro poeta, Dadá Boiador, Dadá Boiador tá aí também, aí dançando aí, lá de Quiteronópolis, sertão do Ceará. E tem mais do livro, pessoal, do Poemas do Sertão. Tem mais uma palhinha aqui para vocês aí, pessoal que tá acompanhando aqui. Essa herança europeia que encanta a plateia, produzido nos enredos, exposto nos diversos sebos do Nordeste brasileiro. Ganha o mundo inteiro, o povo estrangeiro prestigia o universo dianteiro, formado nesse sertão medianeiro, nos versos criados de janeiro a janeiro. No mundo sertanejo nasce o fino desejo, quebrando os anseios, retarda os freios do cavalo corredor, montado pelo vaqueiro aboiador. Meu cordel é legítimo, temo o Deus do infinito, por esse manuscrito produz ele escrito, pela graça de Jesus Cristo, dentro dessa cultura, carece a xilogravura, encapando o enredo contido de um bom cordel produzido. É com muita emoção, presto aqui satisfação, no cenário da religião, meu cordel é cristão. Na profecia da fé, carece ficar de pé. Na construção dos enredos, que derrota os medos, que cerca a humanidade, cabe à sociedade buscar no firmamento. Religião só é um segmento. Dentro da realidade, a maior convicção presta exaltação ao Deus de salvação. A Ele presta adoração. Toda crença e ciência a Deus presta continência. O Deus onipresente também é onisciente, grande e onipotente. Pela sua presença comanda toda a ciência. No poder da existência seguimos a sua crença. O Criador da verdade, nos votos de fidelidade, fundador do mundo,
expulsou o espírito imundo, comandado por Satanás, do reino da Santa Paz. Cabe o cristão e o não cristão viver na mesma direção, em espírito de comunhão, sem causar contradição. Diante dessa realidade, não convém religiosidade, crença em Deus e Jesus Cristo, sem causar atrito, se cobrir do manto pelo poder do Espírito Santo, na batalha e no conflito, rejeitando o anticristo. No poder do sangue de Jesus, só Ele é libertação, caminho para a salvação. Quem rejeita o bom exemplo, vive o contratempo, tem a livre decisão de servir a Deus na comunhão ou Satanás na condenação. Somos apenas espectadores em um mundo de horrores, lutando contra o mal, aguardando o juízo final. E, pessoal, se quer mais uma palhinha aqui de Cordel Cristão, né? Pessoal chegando aí na live Moisés Aboiador, a Creonice também chegando aí, pessoal da Crave, um abraço aí para todo mundo. Moisés Aboiador. Que Jesus e os magos do Oriente, tá na palhinha para dar aboiador aí, que tá aí, né? Passar, participar de uma live comigo aí da aboiador. Vamos estar agendando aí depois, se Deus se permitir, a gente tá participando da live aí. Essa é uma linda história, narrada no Novo Testamento. O nascimento do Rei da Glória, época de dor e sofrimento. Pelos rumos do Oriente, no universo transcendente, reinavam 3 reis magos. Um dia de tempos vagos, receberam orientação da estrela de Belém. Movidos na mesma direção, movidos por Deus também. No sinal da profecia, a humanidade salvaria. Sinal de imensa alegria. Nesta passagem histórica, seus nomes irei apresentar. Era o Gaspar, Belchior e Baltazar. Neste conto real, sem ideia metafórica. Nessa grande trajetória, que ao longo da história, a Bíblia insiste em relatar. E a humanidade jamais duvidar. Foi no meio do caminho, em um simples desatino, que outro rei ousou se apresentar e contra a santa profecia se irá. Numa simples informação, sem causar contradição, os reis magos foram se orientar no castelo de Herodes, resolveram adentrar. Herodes era um rei perverso, um dos mais tiranos do universo. No saber da profecia que o menino Jesus nascia, possuído por um espírito mau, logo irou seu coração, criando um cenário banal de tamanha destruição, mandando matar todos os recém-nascidos nos espaços concedidos da região da Judéia e do mar da Galileia. Na estrela que reluz, pelo Espírito que conduz, a profecia se cumpriu. Nesse universo anil, Jesus em Belém nasceu. Como Deus assim prometeu, os reis magos ali chegaram e a Jesus presentearam. Com as especiarias do Oriente, nesse cenário contente, os reis sempre a vigiar, a família do menino avisar que Herodes, o menino iria matar. Os reis assim alertou, sua família dispersou e o menino Deus livrou. Né? Com um pouquinho de Jesus Mago do Oriente, né? Aquela passagem lá da Bíblia, né? Quando, né, Jesus nasce, ali já aparece ali os reis magos, né? Na verdade, né,
aparece os 3 reis magos já presenteando o menino Jesus, né? Que antes, tem que a cena em alguns livros, alguns filmes, que chega José e Maria ali, né? Ali perto da manjedoura, já tá ali os 3 reis magos, né? Presenteando, aí já começam a chegar viajantes de todo canto, pessoas, né? Só para adorar Jesus, né? Os animais, o pessoal todo começa a adorar Jesus ali, né? E eles avisam, né? Eles presenteiam, né? Os reis magos, eles presenteiam o menino Jesus, né? Com incenso, ouro e mirra, né? Que é a erva mais amarga do Oriente, né? Que era uma erva preciosa. Eles presenteiam o menino Jesus, né? E depois eles dão alerta para eles fugir, né? Para Maria e José fugir, né? Para o Egito, né? Fugir que senão eles iam matar Jesus. Então eles fogem para o Egito, né? Então o que acontece? Eles ficam muito tempo, um bom tempo no Egito, né? Por causa do rei Herodes, né? E ele mata, né? Antes ele mata todos os recém-nascidos, né? Ele mata ali crianças acima de 1 ano, né? Então ele era muito soberbo, né? Perverso, né? O Herodes, tanto que dentro do castelo deles lá tinha aqueles adivinhadores lá, tudo. Como Jesus era um deus, né? E alguns filmes mostram eles falando o sinal da profecia, né? Que era a estrela de Belém, falando do menino Jesus, e se cada vez irava ele, né? O plano dele matar Jesus deu todo errado, né? E seguindo, que é engraçado que depois surge o filho, né? Surge o filho dele, né? O Herodes filho, né? O Antipas, né? Que nos tempos do profeta João Batista, né? Eu fiz aqui eu coloquei os dois Herodes, o pai e filho, né? Num cordel bem curtinho aqui, e fala mais o seguinte assim: o reinado do rei Herodes, constituído fora dos moldes e das leis do Criador, cheio de maldade e horror, totalmente confundido, ameaçou de morte o recém-nascido, nosso Senhor Jesus Cristo, que vencerá o anticristo. Diante de situações incertas, perseguiu muitos profetas, pertencentes aos hebreus e constituídos por Deus. No interesse da cobiça, perseguiu João Batista. Aos olhos do Criador, aprovou a crucificação do Senhor. Como descarte de lixo, morreu comido de bicho. Né? Coloquei o Herodes, né? O pai e o filho. Né? Fala que ele... a Bíblia relata que ele foi comido de bicho. Né? Diz que o corpo dele, os bichos... não sei se foi vespa, não sei, o estudo fala bem mais detalhado, né? Acho que a teologia mais profunda mostra que ele comeu, só que não sei se foi vespa, não é vespa, a gente esquece, não sei, eu não consigo lembrar, gente, que é o nome do bicho, mas não sei que ele foi comido de bicho, né? Tanta atrocidade que eles fizeram, né? Que ele era contra, como se diz, ele, como naquele período era o tempo da espada, né, da lei de Deus e da espada, então ele quebrava todo o mandamento, estatuto da lei de Deus, né, e o João Batista condenava, né, e as repreensões de João Batista, né, ele só calou João Batista depois que ele mandou matar João Batista. Vamos mais um pouco aqui. Aqui tem um batismo de Jesus, né? Passar um abraço aqui também, tá chegou aqui na live aqui, eu não percebi. Júnior Souza, chegando aí, um abraço aí pra
Júnior. João Batista pregava o batismo como um ato de arrependimento, mediante o tormento do pecado que leva ao abismo. Um verdadeiro mistério. Jesus conduzia seu ministério perante a tradição cristã concedida à terra de Canaã. Nas leis do cristianismo não contém egocentrismo. No batismo por imersão, com prática de doutrinação, seguindo os princípios bíblicos, anulando os antibíblicos, o arrependimento do pecado por João Batista pregado, Jesus nunca foi contaminado, santo livre do pecado. João Batista prestava honra no tempo da desonra e realizar tamanha proeza. No meio da incerteza, conceder batismo a um santo, Filho de Deus, de Espírito Santo. Nas águas do Rio Jordão, Jesus fora batizado, começando um legado que sempre será divulgado, jamais contrariado, merece exaltação diante do mundo cristão. Né? O que acho que mais chama atenção é que Jesus, ele veio ao mundo, né? Ele era Deus, mas ele veio ao mundo em pele em corpo de homem, em pele de homem. Então ele tinha, como diz, ele sofria as mesmas aflições que um ser humano sofria, né? Então ele se fez carne, ele se fez homem na face da terra, né? Então isso mostrou Edneia chegando, minha família está chegando aqui, viu? Edneia Sanguineto, Lucilano Sanguineto, todo mundo, né? O Diego Raí. Então ele fez carne, ele veio em corpo de homem. Então a simplicidade dele, né? Ele aceitou ser batizado que João Batista se batizasse ele, né? Como ele era Deus, é o Filho de Deus. João Batista sabia que ele era ele era o Filho de Deus, né? Ele era um Deus, né? A simplicidade de Jesus, né? Que toca muito a simplicidade de Jesus de ser deixar João Batista batizar ele. Então, né? João Batista achava que não tinha a honra, a capacidade de fazer aquilo, porque Jesus era um Deus, né? Igual ele fala, né? Quem não sou digno, né, desatar as sandálias dos teus pés, né? Como eu posso batizar você? Mas Jesus comportou como fosse um ser humano, né? Tivesse as mesmas, fosse um mortal. Ele, né, quando ele lava os pés, né, dos apóstolos, né, ele lava os pés de cada um dos apóstolos, e mostra também, né, essa característica, né, de ver em carne. Ele se fez carne. Ele se fez quando ele vem, né, quando Jesus, né, como diz, ele vem para a terra, ele nasce, né, ele se faz carne, né? Então ele se faz carne como fosse nós, né? Então acho que é uma parte mais interessante, né, das escrituras também. Aqui tem Jesus anda sobre o mar. Tormentos e tempestades atingiam as conformidades. No mar da Galileia, um vulto, parecendo sujeito oculto. Era Jesus em cima do mar. Seus discípulos se espantaram. Confundidos, resolveram chamar pelo Mestre. Naquele reduto terrestre, na certeza de provar a proeza sobrenatural, para eles anormal. Nesse desencontro, logo se aproximaram de Jesus, na claridade que reluz. Jesus acalmou o vento, que causava tormento. As águas do mar resolveram se aquietar. Numa embarcação, na mesma entonação, discípulos espantados pelos fatos presenciados, totalmente indecisos, ora confundidos, logo tiveram a certeza da tamanha proeza, né? Essa outra passagem que Jesus
anda sobre o mar, né? Que foi citado aqui, ele chama por Pedro, né? Não foi colocado aqui, mas ele chama, ali está todos eles, né? Só que quando ele está ali andando em cima do mar, eles ficam na dúvida, né? Os discípulos ficam ali na dúvida se era realmente Jesus, né? Se era realmente Jesus, que Jesus é uma forma de um vulto, né? E estava tendo uma tormenta muito grande, estava ventando, então ele para o vento, né? Só que ali eles estavam tudo duvidosos, pensando que não era Jesus, né? Então ele chama por Pedro, né? Ele chama Pedro, vem, né? Então eu começo a chamar Pedro, né? Estenda a mão, né? Essa lança, só que, né, Pedro vai, né? Só que ele, como se diz, eles estavam duvidosos, por ele não acreditar, né? Ficar indeciso em cima do muro. Na hora que Jesus chama ele, né, ele foi com a dúvida. Se ele não fosse com a dúvida, ele não se afundava, né? Ele desce, né? Ele cede, né? Quando ele fala homem, né? Homem de pouca fé, ele, né? Jesus chama Pedro de homem de pouca fé, justamente pela dúvida que Pedro ali carregava ali consigo mesmo. Então, o milagre da multiplicação é com grande satisfação venho aqui apresentar, nos versos do cordel, o milagre da multiplicação, modo de enfatizar as proezas vindas do céu. Nos confins de Jerusalém, descrevo como ninguém esse fato verídico, dentro do contexto bíblico. Jesus, diante da multidão, carente de peixe e pão, mediante esse bordão, presta aqui satisfação. Carece exaltação diante desta ocasião. 5 pães e 2 peixinhos, pequenas crianças, anjinhos, sedentas por alimento, alegraram-se de contentamento da multiplicação do mantimento. Motivo de encantamento eram muitos peixes e pães, que alimentariam multidões. Perante esse contexto, com o povo satisfeito, atribui-se tanto poder no ato de proceder do grande Senhor Jesus, Filho de Deus que reluz. Glória a Deus, com certeza, né? O Diego aí está falando. Nem terminou, terminou. Mas com certeza é isso mesmo, não tem coisa melhor, né? Somente nesse mundo de tecnologia que a gente vive, no século XXI, onde que a tecnologia tem tirado muita distração das pessoas, não tem também uma ferramenta melhor do que você levar, né, o evangelho, né, por meio da poesia, ou de qualquer forma, por meio das redes sociais, né? Tem aqui a tentação de Jesus, aqui, a tentação de Jesus, que Jesus é tentado. Caminhando no deserto, perdurando dia e noite, convém que fosse certo a prática do jejum. Parecia algo incomum. Satanás de açoite a Jesus veio tentar. Com as facilidades, atos da infidelidade, desprovido das vontades, quando não prestou lealdade diante do Criador, desafiando nosso Senhor com riquezas e facilidades, resultado das insanidades do ser que maquina o mal. Fugindo da verdade celestial, ofereceu todos os bens da terra, atiçando o pé de guerra, tentou comprar Jesus. Diante da fome e do cansaço, Jesus quebrou o embaraço da gula de Satanás. No seu plano sagaz, trevas caíram diante da luz. O homem não só vive de pão, é preciso doutrinação. Sai da boca do Senhor as palavras que combatem o furor. Jesus venceu a tentação que naquela ocasião
Satanás, sem Deus paterno, fracassado e derrotado, de espírito endemoniado, com sua legião de anjos, esses falsos arcanjos habitaram as profundezas do inferno. Isso aqui, né, Jesus é tentado, também dos evangelhos, também uma das passagens, né, acho que a gente não esquece, todos lembram, né, que Jesus ficou 40 dias, né, 40 noites jejuando no deserto, né. Então, né, Satanás é astuto, né, ser sagaz, ele esperou a brecha, Jesus, o cansaço de Jesus, né? Ele esperou o cansaço de Jesus, estava cansado ali para ele tentar Jesus, né? E a Bíblia é muito clara, né? Que o inimigo, o Satanás, né, o nosso adversário, ele espera dessa forma, ele só vai tentar a pessoa, né, quando a pessoa está cansada, ela está desgastada, se ela tiver algum cansaço ou uma distração, né, ele aproveitou de uma distração que Jesus estava jejuando, né, para tentar Jesus e oferecer todos os reinos, né. O William Mangela chegando aí, um abraço para o William também, para tentar todos os reinos, para oferecer todas as riquezas, né, para ele se prostrar diante dele, né, e adorar ele. Então a questão do jejum é muito complexa, é justamente isso, que não só de pão vive o homem, né. O homem tem que matar suas vontades, né, seus desejos, suas vontades carnais, naturais, né, por obediência a Deus. Então Jesus ele dá esse exemplo, né, ele deixa, né, esse exemplo para todos nós seguir, né, porque essa é a parte do jejum, justamente essa, não só de pão vive o homem, você rejeitar a carne, né. Se você rejeitar a carne, rejeitar a carne, as facilidades do mundo, como se diz, você está rejeitando o inimigo, né? Ele não vai ter autoridade para cima de você, que você está rejeitando a carne. Então ele viu que, né, e outra coisa que é a sabedoria de Jesus, que ele tentava comprar tentar Jesus, comprar Jesus com todos os reinos, as riquezas do mundo, e Jesus combatia ele, combatia ele com a doutrina, com o ensinamento, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Nem só de pão viverá o homem, né? Então Jesus usava o que? Usava o ensinamento, a doutrina de Deus, né? A doutrina de Deus para rebater, né, as tentações de Satanás. Então foi ele, né, desceu, como se diz, foram o Satanás e seus anjos habitar as profundezas do inferno, como é escrito nas Escrituras. Outra passagem bastante importante da Bíblia, né, que a gente sempre tem assim em mente. João Peter chegando aí, um abraço para João Peter. É uma passagem bastante interessante. Eu vou estar trazendo aqui Jesus e o coxo. Né? Não, que é Jesus e os fariseus. Outro ponto importante aqui, né? No auge da sua mocidade, movido pela Santíssima Trindade, Jesus andava pela cidade, acompanhado daquela multidão que buscava cura e libertação. Nos laços da fidelidade, pela sua santidade, buscava a liberdade em toda Jerusalém. Santo menino nascido em Belém, em meio à juventude, com muita atitude, e no templo a pregar, os ensinamentos de Deus levar, movidos pelo Espírito Santo, gerava certo espanto devido à sua pouca idade, mas estava coberto de santidade.
em meio aos doutores, apresentava seus valores diante do santo véu, essência do Deus do céu, diante dos fariseus, desobedientes à lei de Deus, derrubava a insanidade, a ciência e a infidelidade, a falta de lealdade com a prática da verdade, né? Outra coisa, né, que Jesus, os fariseus também é outra passagem, porque a gente for explicar um pouquinho, porque os fariseus não aceitavam, né, Jesus, seu filho de Deus. Para eles era, como se diz, era blasfêmia, né? Para ele quando toda vez que Jesus falava que ele era o filho de Deus, né, eles consideravam que fosse uma blasfêmia do Espírito Santo. Quando fala blasfêmia do Espírito Santo é um pecado mortal, né? E eles falavam isso, sendo que, né, quem estava justamente blasfemando eram os próprios fariseus, que eles há um confronto com Jesus, porque Jesus, o cristão, ele age na doutrina que é as Escrituras, e no Espírito Santo, né, na crer que, né, que ele é movido pelo Espírito Santo, que ele pode ter uma conexão com Deus sobrenatural, que é o Criador. Então Jesus tinha esses atributos, né? Jesus tinha esse atributo. A lei e o Espírito Santo estavam sobre ele, né? A lei e o Espírito Santo estavam sobre ele. Só que os fariseus, eles carregavam aquelas tradições judaicas do passado, da lei de Moisés, de punir, de apredrejar, né? De punir, apredrejar, uma lei, como se diz, religiosa. O sistema religioso ele é terrível, né? De punir, né? De escravizar as pessoas não conhecerem o verdadeiro Deus. Então era isso. Então Jesus repreendeu eles por causa disso. Era raça de víboras, né? Eles eram considerados raça de víboras, né? Porque eles escondiam a verdade do povo, né? Eles escondiam a verdade do povo, né? A verdadeiro impediu o povo de ter essa conexão com Deus. Então as pessoas só conheciam a verdade por meio de Jesus Cristo, né? Tanto que ele fala: conhecereis a verdade, que a verdade os libertará. Então eles só tinham acesso à verdade, o povo, né, por meio de Jesus Cristo, o conhecimento que Jesus tinha. Jesus falava por parábolas, pelas curas que Jesus operava na região, na Judéia. Então isso aí intrigava eles não acreditavam como pode isso. Quando a própria cura, as curas que Jesus operava, quando Jesus fazia com algum um milagre, na frente deles eles se assustavam, né? E por falta de conhecimento, pela ignorância, eles falam que Jesus fazia tudo aquilo em nome de um demônio, Beelzebul. Eles falam que Jesus fazia aquilo não por Deus, por Beelzebul. Então a gente vê como é que né, como é que eles eram tão ignorantes, né, a ponto de eles também estar naquele movimento de crucificação de Jesus, né? Eles estavam ali naquela parte dos fariseus, né? Eles estavam, como diz, naquela cúpula. A gente pode destacar, né, a cúpula que crucificou Jesus, né? Porque justamente isso, porque o sistema religioso e o político ali, eles se uniu justamente para a crucificação de Jesus ali, né? Pôncio Pilatos não ia crucificar Jesus se não fosse pressão de quem? Dos fariseus, né? Dos escribas, dos doutores da lei da época, né? Porque quando a gente for destacar doutores da lei, entre aspas, é porque uns temiam a Jesus, uns sabiam que Jesus, né, era o Filho de Deus. Eles acreditavam que era o quê? Que era o Nicodemos, né? Era o Nicodemos e o José de Arimateia. Agora o restante, a maior parte assinou para a crucificação de Jesus. Então assim sucessivamente o sistema, né, como diz, os fariseus, escribas, né, os que acusavam o povo, acusavam pela lei da espada, esses religiosos, eles continuaram, após a morte de Jesus, os apóstolos. Né, os apóstolos pregavam o evangelho, inspirado. Os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, eles pregavam o evangelho
né, justamente o que? Testificando Jesus, dando testemunho de quem foi Jesus Cristo. Dando testemunho de quem foi Jesus Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo, os outros apóstolos, dava testemunho de Jesus Cristo, aí aparecia o quê? Aparecia os religiosos da época, né? Os religiosos da época para tentar acusar o apóstolo Paulo, denegrir o apóstolo Paulo, de entregar o apóstolo Paulo ao governo romano, para que o apóstolo Paulo fosse morto, fosse preso, fosse morto. Então foi isso, né? Então foi o que aconteceu no final, né? Ele morreu em defesa do evangelho, o apóstolo Paulo, como assim todos também. Passando aqui, ó, Isabel Nascimento, opa, tá, vê se mostrar na minha live aqui, né, Isabel? Tá se mostrando aqui na minha live. Isabel Nascimento aqui se mostrando aqui na live aqui. Divan Araújo. O pessoal tá chegando aqui. De Carlos também chegando na live aqui. Todo mundo aí se amostrando na live de Moisés Aboiador. Então esse é o contexto, né, das escrituras, que fala acerca do sistema religioso, né? Porque uma coisa, tipo assim, um sistema religioso, uma coisa é o cristianismo, segundo Jesus Cristo, né? O que a religião deveria pregar é o cristianismo segundo Jesus Cristo, é falar de Deus, o que é crença no único Deus, no único Senhor, né? Que religião justamente vem o que? De religar, do grego religare, né? Religar o homem, né, a Deus, né? Independente da religião que for, né? Ela deve ser religada ao Ser Supremo, que é Deus. Então, né, o sistema foi, como se diz, isso não é de agora, essa confusão, né, que a gente vê no sistema presente hoje, não é de agora, isso já é fruto lá do passado, né? Desde os tempos, né, de Jesus Cristo, desde quando se fundou, né, desde o tempo de Jesus Cristo, né, dos primeiros profetas, já tinha, né, essa resistência, essa perseguição, né, aos, como se diz, os heróis da fé. Vou dar fazendo uma aqui para encerrar aqui. Ressurreição de Lázaro. Em um pequeno vilarejo, na cidade de Betânia, numa certa distância, diante de certo desfecho, uma mulher chorava angustiada a morte do seu irmão. Completamente desolada, nesse cenário de desolação, clamou a presença de Jesus e o poder de Deus que o conduz. Lázaro, o seu irmão, no cenário da aflição, em 4 dias de estado de morte, só milagre de um Deus forte. Um mensageiro à procura de Jesus, ao mestre anunciou o ocorrido, que Lázaro havia morrido. Diante do Deus que reluz, foram para Betânia. Mediante aquela circunstância, um homem já era sepultado, em péssimo estado. Já se fazia 4 dias, noticiado em todas as famílias. De frente àquele sepulcro, lá estava Jesus, e o Espírito do Deus oculto, que por milagre que reluz, com espírito de autoridade, Filho do Deus da santidade, logo chamou pelo morto: Lázaro, sai para fora, despertando todos que estavam em torno. No nascer da outrora, o povo ali espantado, jamais contrariado, em ver o ressuscitado do lado de fora. Esse que é a ressurreição de Lázaro, né? Ele ficava 4 dias que ele estava morto, e ele estava morto e era distância longa. Rubens, pastor Rubens aí, né, chegando aí também na live, Fagner Luiz Fonseca, pessoal aí chegando aí na live. Então até uns 4 dias, né, que ele estava, que o Lázaro tinha morrido, e a distância era longa, né? As pessoas andavam léguas naquela época, né? E em 4 dias ainda Jesus chegou lá e ressuscitou Lázaro, né? E foi mais uma, né, os evangelhos, né, evangelhos como um todo, né?
os livros mais assim, impactantes, né, das escrituras, né, os evangelhos, né. Você vê as parábolas de Jesus, né, nossa, tem coisa que refrigera a alma, igual o Diego Raí estava falando. Né, você tem a palavra que refrigera a alma, né, acalma os nossos corações, nos traz paz de espírito, as escrituras, né. Como se diz, a palavra de Deus, a própria palavra diz, né, eu não sou muito de gravar versículo, né, eu faço um contexto, a palavra diz, nós não temos outro lugar a reclinar a nossa cabeça, nós não temos outro lugar a reclinar a nossa cabeça se não for nas escrituras, na palavra de Deus, se não se aproximar de Deus, porque só Ele tem o poder, né, só Jesus Cristo tem o poder, né, de preencher o nosso vazio interior, diante, né, de um mundo tão perverso, né, que a própria Escritura já diz, né, nos advertiu desse mundo, né, que o mundo jaz do maligno, né, então não tem outra coisa melhor do que a palavra de Deus. Amém, irmão? Amém, pastor Rudo? Deus abençoe, irmão, que está aparecendo aí na live aí. Então, pessoal, eu agradeço todo mundo que apareceu aí na live, minha família estava aí, né, ouvi um pouco aí da minha live, a Lucilene, mais Edneila, o pessoal que acompanhou a live aí, Deus abençoe vocês. Era para fazer mais cedo, mas não previsto, tive que fazer um pouco mais tarde, mas Deus abençoe vocês aí, dê um ótimo final de semana aí, um abraço aí a todos e Deus abençoe a todos vocês.